Nesse vídeo eu vou te contar uma história que aconteceu comigo e que me provou que a gente está o tempo todo criando a nossa própria realidade sem nem perceber. Com certeza você já ouviu isso por aí, mas agora você vai entender como isso funciona na prática. Oi, eu sou a Nibe e nesse canal eu compartilho muitas reflexões e conhecimentos espirituais. E hoje é dia de historinha reflexiva. Mas antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e já deixa seu like. Isso é muito importante para eu poder continuar trazendo esse conteúdo para você. Então não esquece de clicar nesse botãozinho aí. Agora bora para a história. Um dia eu estava fazendo meu caminho da roça, que é aquele caminho que a gente faz todo santo dia, quando de repente eu olhei para o topo de um poste e vi um punhadinho de terra desse tamanho, como se fosse um castelinho. Aí eu pensei, como que a Terra foi parar lá em cima daquele jeito? Alguém tem que ter colocado ela lá. Ela não teria como parar daquele jeito, naquele formato sozinha. E tentando entender como aquilo foi parar lá em cima daquele jeito, me veio a possibilidade de ter sido um João de Barro. E se realmente fosse, eu acompanharia todo o processo daquela construção, porque eu passava por ali todo dia. Então eu fiquei super animada, porque eu sempre vejo muitas casinhas de João de Barro por aí, mas eu nunca tinha visto a construção de uma. Então eu vi aquilo como um presente do universo para mim. E a partir daquele dia, todos os dias que eu passava lá, eu lembrava de olhar para o topo daquele poste. Até que eu confirmei que era mesmo uma casinha de João de Barro em construção. E aquela rua virou a melhor parte do trajeto para mim. Eu acompanhei todas as etapas da construção. Primeiro aquele punhadinho de terra comprido começou a ir para os lados, formando uma parede. Aí começou a surgir uma curvinha, que eu vi que era o início de uma porta. Aí as paredes começaram a subir, começou a fechar o teto, até que um dia eu passei lá e a casinha estava perfeita, completinha. E eu fiquei encantada com tanta beleza, com tanta perfeição. Se você nunca viu uma, eu vou deixar aqui na tela para você. E mesmo depois da casinha ficar pronta, eu continuei olhando para ela todo santo dia, porque eu acho que é muito importante a gente contemplar a beleza das coisas, a beleza da vida, nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. E ainda bem que eu continuei, porque poucos dias depois eu reparei que tinha um novo punhadinho de terra bem em cima da casinha. E aí eu pensei, Será que vai ser um sobrado? e aí começou tudo de novo. E se eu já estava me sentindo especial por ter visto uma casinha simples ser construída, imagina como eu fiquei depois de ver um sobrado. E essa foi a única imagem que eu achei na internet. Se você já viu um desse, comenta aí embaixo que eu quero saber. Aí o sobrado ficou pronto e eu achei a coisa mais linda do mundo. E sempre que eu passava lá, eu continuava olhando para ele. Aí um dia eu estava dando carona para uma pessoa que estava meio estressada com a vida. Ela estava reclamando da cidade, reclamando dos buracos, reclamando do prefeito. Sabe como é, né? E eu fiquei ali só ouvindo, deixando ela descarregar. Meu pai sempre me falou que emprestar o ouvido também é uma forma de caridade, desde que isso não tire a sua paz, né? Mas como não estava tirando a minha, eu continuei ali ouvindo. Aí ela começou a falar do absurdo que era o acúmulo de lixo que estavam deixando numa rua perto da casa dela. Parece que o caminhão de lixo estava demorando para passar, o lixo estava se acumulando com muita frequência. Ela disse que ela estava evitando passar naquela rua para não ficar estressada, porque ela falou que toda vez que ela passava lá, ela ficava revoltada. E aí eu percebi que a gente estava passando perto da rua do João de Barro. E eu tive a ideia de passar por lá para mostrar o meu sobradinho lindo para ela, para tentar cortar aquele assunto, né? Tentar mudar o foco dela. Só que antes de eu apontar a casinha para ela, você não vai acreditar no que aconteceu. Antes eu só vou te mostrar rapidinho a loja do canal. Eu mesma que crio todas as estampas com muito carinho, separando em 4 categorias: autoconhecimento, espiritualidade, ufologia e vegetarianismo. Dá uma olhada lá depois. Eu vou deixar o link para você na descrição. Mas voltando para a história, quando eu fui mostrar o sobradinho para ela, ela falou. Essa é a rua que eu tava falando. Foi quando ela apontou para o pé do meu poste e eu vi todo o lixo que ela estava falando. Gente, eu passava por ali todo santo dia e eu nunca vi aquele lixo ali. Mas ela me garantiu que aquilo estava sempre ali. E aí eu percebi que a mesma rua que alegrava os meus dias estragava os dias dela. A mesma rua, inclusive o mesmo poste. E isso me trouxe muita reflexão, porque, embora a rua fosse a mesma, os nossos olhares eram totalmente diferentes. Você percebe a profundidade disso? Não foi por acaso que ela viu o lixo, e não foi por acaso que eu vi a casinha. E é aí que eu quero chegar. Presta atenção no que eu vou te falar agora.
A gente está o tempo todo fazendo escolhas. Se você tiver consciência disso, você sempre vai escolher o melhor olhar, a melhor reação, o melhor pensamento, o melhor sentimento. Mas se você não tiver consciência disso, que é o caso da grande maioria, 99% das escolhas que você faz se tornam inconscientes. Isso é, você nem percebe que escolheu. E aí você se coloca como vítima das circunstâncias. Você acha que está estressado por causa do lixo, por causa do buraco, por causa do prefeito, mas na verdade você está estressado porque você está escolhendo olhar para isso. Você não pode olhar para cima e se alegrar com a casinha? Ela também está ali. Você só precisa olhar para essas outras coisas também. Mas muitas vezes a gente escolhe olhar só para o lixo. E quando essa escolha deixa a gente estressado, a gente culpa o lixo. A minha colega, por exemplo, ela estava claramente colocando toda a atenção dela nas coisas negativas daquele trajeto. Por isso ela estava estressada daquele jeito. Só que não era o lixo ou os buracos que estavam estressando ela. Era a escolha dela de olhar só para isso. Em algum momento, sem perceber, mesmo que inconscientemente, ela escolheu dar atenção para essas coisas. E foi essa escolha que gerou o estresse dela. Não foi o lixo ou o buraco em si. Tanto que eu também estava passando por eles e não estava sendo afetada. Pelo contrário, eu estava feliz da vida com o meu sobradinho lá em cima. Então, diante disso aqui, eu me senti abençoada. Ela já se sentiu revoltada. Mas a situação é exatamente a mesma. A gente que é diferente. E isso mostra que a gente não vive no mesmo mundo, porque cada um cria o próprio mundo aqui dentro. E é muito comum a gente escolher ficar triste, ficar irritado, ficar estressado. E como a gente não tem consciência de que é a gente que está escolhendo tudo isso, a gente tira toda a responsabilidade da gente e joga nas coisas. Aí a gente responsabiliza o lixo, responsabiliza os buracos, responsabiliza até o prefeito, sem perceber que nós somos os únicos responsáveis pelas coisas que a gente sente. Você é o único que pensa aí dentro da sua cabeça. Ninguém mais pode pensar por você. E se o seu pensamento está te fazendo mal, a responsabilidade é totalmente sua. Só que a gente não percebe. A gente se coloca como vítima das circunstâncias, quando na verdade a gente é o criador da nossa própria realidade. Olha que coisa louca. Agora presta bastante atenção nisso. Coisas positivas e coisas negativas sempre estarão disponíveis para você. Sempre. Às vezes pode parecer que só tem coisa negativa, mas se você procurar, você vai encontrar as positivas. Do mesmo jeito que às vezes pode parecer que só tem coisa positiva, mas se você procurar, você também vai encontrar as coisas negativas. Não tem jeito, a vida é assim. Nesse canal eu sempre falo da importância da gente conhecer e entender as leis universais, e essa é uma delas, conhecida como lei da polaridade. Tudo sempre tem os dois polos. Tem gente que é especialista em encontrar as coisas positivas no meio das negativas. E isso é muito maravilhoso. Mas também tem gente que é especialista em encontrar as coisas negativas no meio das positivas. E aí eu te pergunto, quem você quer ser? Eu estou fazendo esse vídeo justamente para te mostrar que você pode escolher. Sabendo que os dois sempre estão disponíveis, você pode, através de uma escolha consciente, escolher olhar mais para o positivo do que para o negativo. Naquele caminho, por exemplo, realmente tinha lixo e buraco, mas também tinha flores e árvores, inclusive a casinha do João de Barro. Por que ela não reparou nisso? Ela escolheu olhar só para as coisas feias para depois culpar essas coisas pelo estresse dela. Só que tudo sem perceber. Eu não vi o lixo que estava ali. E mesmo se eu tivesse visto, eu não teria dado atenção para isso. Porque eu estou sempre procurando motivos para agradecer, não para reclamar. Essa é uma escolha minha. E o resultado disso é que eu encontro, mesmo quando está em cima de um monte de lixo. Só que muita gente, como essa minha colega, sem perceber, acaba procurando motivo para reclamar. E o resultado disso é que elas também encontram. Porque, como eu falei, o positivo e o negativo sempre vão existir. E agora eu vou te falar uma coisa muito importante. Presta atenção. A nossa mente sempre busca por informações que confirmem as nossas crenças. E você pode usar isso a seu favor ou contra você. Então, por exemplo, se você acredita que a sua cidade está cada vez pior, pode ter certeza que nenhum buraco vai passar despercebido por você. A sua mente vai trabalhar para capturar todas as informações que possam confirmar essa crença. Aí você vai ver lixo para todo lado, praças abandonadas, coisas quebradas, tudo que possa confirmar essa crença. Mas, se você acreditar que a vida é bonita e que você é abençoado, a sua mente também vai fazer de tudo para confirmar isso.
Aí você vai ver árvores magníficas e grandiosas que sempre estiveram ali, que você nunca percebeu. Você vai começar a reparar em flores, vai ver casinhas de João de Barro, porque a sua mente vai estar procurando por informações que confirmem essa sua crença. E é assim que você cria a sua própria realidade. Não é mudando o mundo externo, é mudando o seu mundo interno, é mudando o seu olhar. E o lixo vai continuar lá, não tem jeito. Só que você vai estar vendo muitas coisas maravilhosas além dele. Então, mudando as suas crenças, você muda o seu olhar. E mudando o seu olhar, você muda a sua realidade. Isso não é incrível? Então já manda esse vídeo para alguém que vai gostar de entender isso. E já comenta aí embaixo se você tem alguma crença que faz a sua realidade ser melhor. Você está dando mais atenção para as coisas positivas ou para as coisas negativas? Porque querendo ou não, você está sim constantemente criando a sua realidade. Você está fazendo escolhas o tempo inteiro. O que pensar, o que sentir, como reagir, para onde olhar, como olhar, por quanto tempo olhar. Você faz isso o tempo todo. E se você não entender isso, você vai continuar escolhendo tudo no automático, de forma totalmente inconsciente, sendo levado pelas circunstâncias. Mas se você conseguir entender, você vai começar a perceber essas escolhas, vai começar a tomar consciência delas. E é aí que tudo muda, porque você começa a escolher melhor, a escolher com consciência. Você deixa de estar à deriva das circunstâncias externas, porque você percebe que você é o único responsável pelas coisas que você sente. E isso te dá um poder incrível, porque enquanto o responsável pelo que você sente for o mundo, às vezes uma pessoa, às vezes uma situação, você não tem poder nenhum. Você fica dependendo daquilo mudar. Aí você vira uma vítima. Mas quando você entende que você é a única pessoa responsável pelas coisas que você sente, você tira o poder do outro, tira o poder do mundo e traz para você. Você não precisa mais esperar que as coisas aqui fora mudem, porque você já muda tudo aqui dentro mesmo. Você assume as rédeas da sua vida, escolhendo conscientemente os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas emoções. E é aí que a magia acontece. E eu não estou falando que você não vai mais ver lixo, não. O lixo vai continuar aparecendo, porque além de fazer parte da vida, ele vem para ensinar muita coisa. O que vai mudar é a forma que você olha para ele, é a forma que você reage a ele. E focando mais no positivo, acreditando mais em coisas boas, você vai começar a ver muito mais casinha do que lixo. E quando esse vídeo terminar e você voltar para sua rotina, tenta identificar todas as casinhas de João de Barro que já existem na sua vida. E daqui para frente, fica atento a todas as casinhas que surgirem no seu caminho também. Para de dar tanta atenção para o lixo e começa a buscar por essas casinhas. Quanto mais você fizer isso, mais você vai encontrar elas e mais lindo o seu mundo vai se tornar. Através dessa escolha consciente, você vai trocar a tristeza pela alegria, vai trocar a revolta pela gratidão. E é assim que você muda a sua realidade. É assim que você cria a sua realidade. E se você gostou desse vídeo, já clica nesse outro que tem mais historinha reflexiva para você. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para a gente poder continuar se vendo por aqui. Te espero lá!